Bem, pessoal, fazer esse vídeo para vocês sobre os linfomas. Quais são os sinais, os sintomas, né? Por que esse tipo de câncer acontece, né? Como é o tratamento? Qual o prognóstico de quem está com isso? Eu vou explicar para vocês em detalhes esse tipo de doença. Então, vamos lá. Toda vez que a gente fala de um tumor, né? Como é o caso do linfoma, a gente tem que pensar duas coisas. Se é um tumor, se é um câncer, ele vem de algum tipo celular, né? De alguma célula, né? Então, no caso do linfoma, vem das células de defesa da gente, né? E aí, quando isso acontece, normalmente essa célula de defesa, ela tem algum órgão, em algum local, ela fica situada. No caso da célula de defesa da gente, ela pega e está o tempo todo rodando o nosso corpo em busca de algum organismo que pode causar um dano para a gente, né? E na maioria das vezes, essa célula de defesa nos defende de vírus, de bactérias, né? Mas ela tem também a casa dela, né? Ela tem um local onde ela fica situada. E normalmente esse local é o local onde a gente encontra os linfomas, né? E esse local é chamado de linfonodo, né? E aí, os linfonodos, eles têm cadeias ou localizações que eles ficam mais agrupados, né? Os locais mais comuns a gente encontrar os linfomas é na cadeia cervical, essa região aqui da clavícula, na axila também, na região inguinal, né? Onde seria? Então, células de defesa. Vocês entenderam que elas estão espalhadas, que é onde dá origem, onde a gente tem o linfoma, mas nessas casas delas, né, nesses condomínios que tem, todas as células de defesa ali acumuladas, né, são os locais mais comuns da gente ver esse linfoma se desenvolver e crescer. Entendendo isso, a gente parte para a segunda coisa. Por que isso acontece? Acontece com a maioria dos cânceres por algum motivo, que a gente tem algumas teorias e já tem algumas causas que a gente sabe. A célula de defesa da gente tem uma mutação do DNA que faz ela crescer de forma desordenada. Por que eu disse que tem algumas teorias? Tem alguns vírus que a gente sabe que predispõe o paciente a ter linfoma. Tem o próprio processo genético de cada um, que é individual. Tem pessoas que têm uma propensão maior de ter os linfomas, né? Eles acontecem, né, em períodos da vida, né, geralmente ali do adulto, jovem, né, a partir dos 15 anos, né, até os 30 e por 40 anos, e depois também numa população com idade um pouco mais elevada, 55, 60 anos de idade. Então, você vê que tem duas ordens, duas posições que acontecem com uma frequência maior. Né? Normalmente, a dúvida de vocês aqui é sobre, Júlio, qual o sinal, qual o sintoma disso, né? Eu sei que todo mundo que entra no vídeo, a maior dúvida geralmente é disso, né? Como é que eu sei que eu estou com isso, né? Em primeiro lugar, como eu disse que esse câncer, ele cresce e é das células de defesa, e a casa das células de defesa é nesses linfonodos, como qualquer tipo de tumor, quando ele cresce, geralmente, né, você vai ver o aumento naquela região. Então, muitas vezes o paciente nota o aumento dessa região linfonodal, tanto nessa região como na axila. Você pode até assustar, ou na região inguinal. Você pode até assustar, falar, Júlio, mas isso já aconteceu comigo, quando eu estou gripado. Sim, não é só o câncer, não é só o tumor, não é só o linfoma que aumenta nessa região. Muitas vezes, por você estar gripado, aquela região que é o condomínio, a casa da célula de defesa, ela cresce porque ela precisa, ela está se defendendo contra algum tipo de infecção. Está com otite, você está com amidalite, você está com infecção de pele, pode acontecer isso. Só que diferente nesse momento de defesa, no caso do tumor, isso cresce lentamente, isso é algo crônico, então não é um quadro tão agudo no meio de infecção. Normalmente ela é indolor, porque não tem tanto processo inflamatório que tem na hora que você está com infecção em curso disso, né? E, além disso, normalmente ela é mais dura, não é tão móvel. Então, assim, tem algumas características que aí é o sinal que o médico vai procurar, que vai dizer para você se aquilo é sugestivo ou não de um linfoma. Além disso, né, outra pergunta que a gente sempre, quando tem uma doença, a gente fica em dúvida, é assim, tem tipo, Júlio? Sim. Todo tipo de tumor, ele tem tipos, tem subtipos e tem prognóstico diferente. No caso do linfoma, a gente chama de Hodgkin, não Hodgkin. É uma classificação, não importa tanto para você, né? Saber detalhes sobre ela, mas isso vai dizer o prognóstico, vai dizer o tipo de tratamento, vai dizer se responde ou não a qual tipo de remédio. Então a gente agrupa tipo de doença em classificação justamente para a gente fazer pesquisa, fazer estudo, saber como trata e dizer ao paciente, você tem de tal tipo, né? Normalmente a gente sabe de que tipo é, tirando. Ou fazendo uma punção, ou fazendo uma biópsia, o médico tira aquele linfonodo, o patologista vai olhar na lâmina, pelas características, ele bota um monte de marcador também, ele vai te dizer tipo, subtipo, prognóstico e vai definir o médico o tratamento, né? Hoje, para vocês ficarem mais tranquilos, você chegou até aqui no canal, né? Normalmente os pacientes descobrem o linfoma porque eles começam a ter essa massa que começa a crescer. Muitas vezes o paciente tem febre de origem determinada, é uma febre que vai, que volta, não costuma ser tão alta, um mal-estar, uma moleza.
Ele muitas vezes, isso é acompanhado também, essas febres, né, de sudorese, o paciente começa a suar muito, sua à noite, né? Normalmente são pessoas que demoram algum tempo para descobrir que alguma coisa não está legal. Até por ser adulto jovem, ele costuma se sentir tão mal e até suporta, tolera bem o mal-estar, ele fica meio que, entre aspas, enrolando até procurar ajuda médica, porque fala, poxa, eu tô com mal-estar, foi por causa disso, daquilo e tal. Ah, será que eu tô gripado? Por isso que meu linfonodo tá... O ideal, o quanto antes você procurar ajuda, se uma coisa não tá legal, se acontecer algum desses sintomas, porque quanto antes você diagnosticar e tratar, melhor o prognóstico. Lembrando, a gente tá falando de doenças que na grande maioria das vezes vai ser curativa, a gente vai conseguir curar esse tipo de tumor e o paciente dele vai seguir a vida dele normal, né? Teve esses sintomas, teve esse mal-estar, teve essa localização da lesão, procurou o médico vai fazer a biópsia, descobrir que tipo é, e aí vai partir para o tratamento, quimioterapia, radioterapia. Hoje em dia avançou muitos tipos de tratamento possíveis no linfoma, e é um dos tumores, né, que a gente já tem décadas que consegue curar. Então não é um tumor que agora consegue tratar o linfoma e curar, não. Já tem décadas, é um dos tumores que mais a gente trata e mais a gente consegue curar. Principal fator prognóstico, o tipo, claro, né, que aí o médico vai te dizer, a depender do subtipo, de marcador genético, se é de bom ou o prognóstico não é tão bom assim. E outro fator essencial, o tempo que você diagnosticou. Se diagnosticou muito cedo, se diagnosticou muito rápido, melhor a possibilidade de cura, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui que eu leio tudo, né, e tento fazer vídeo dos temas que mais se repetem ou que eu acho curioso para a gente fazer um vídeo específico. Um abraço.